temos tempo, mas às vezes tempo a gente não tem, às vezes tempo a gente se cria. Não é isso? Atos capítulo 9. Hoje é culto dos varões a Deus. Então Deus já tinha uma mensagem, um tema no meu coração. Aleluia. Atos capítulo 9, do versículo 10 até o 15. Serei breve. Sério, meu permitir, aleluia. Mas glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu oro ao Senhor, sei que eu sou só instrumento, só ferramenta, quem usa, quem faz obra é o Senhor. Que Deus ele possa, através da palavra, falar aos nossos corações. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10 até o 15, quem achou, diga amém. Amém. E eu vou estar lendo. E diz assim, o versículo 10: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Até aqui, queridos, versículo básico que eu quero usar e ministrar essa noite é o 15. Um vaso escolhido. Aleluia. Nós bem sabemos que Deus ele sempre escolheu, às vezes, um dentre milhares. Deus ele sempre fez a acepção de uma pessoa. Por quê? Porque muitos, o versículo fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu estava meditando sobre algo que desde a minha infância, para nós compreendermos um pouco. Eu lembro que na zona rural tinha um campo de futebol. E todo sábado os maiores iam jogar bola lá. Só que eu era menor, eu pensava: bora jogar bola. Se tivesse vaga, me colocava, senão eu ficava lá de fora. Ah, você é pequeno, você me chamava para ir. Mas na hora de selecionar lá, ficava 2 pessoas. Geralmente eram os melhores, né? Aí eu chamo fulano, chamo ciclano, era a hora de escolher. E eu sempre ficava de fora. Eu era chamado, mas não era escolhido para jogar. Mas aí quando eu fui crescendo, jogando futebol, e aí os pessoal falaram: não, eu escolho o Everson. Mas ainda para você entender, querido, que muitos são chamados. Em Mateus capítulo 1, versículo 28, Jesus fala o que? Vinde a mim, ele faz o convite, ele chama: todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A palavra fala: todos quanto aceitou esse convite que foi, tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, muitos foram chamados, mas para ser escolhido é diferente. Às vezes Deus escolhe um homem com um propósito para a salvação, ele chama todos sim, mas para executar algo, uma tarefa específica, muitas vezes Deus aí ele escolhe um em meio aos chamados. E vamos ver isso desde o começo. Deus ele sempre vem pegando pessoas no meio de uma nação, uma geração corrupta, uma geração que estava tão distante de Deus moralmente. Deus vai e chama um homem que acha graça nele, Noé. E aí no meio de uma geração também idólatra, Deus vai e escolhe um outro homem, que era quem? Aleluia, Abraão. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, eu estou te escolhendo para um propósito. Da tua descendência, aleluia, vai vir Salvador. Da tua descendência eu escolho você para vir uma grande nação. Deus escolhe um homem, depois escolhe aquela nação que vem através dele. Eu quero dizer que Deus ele nos chama, porque às vezes tem muitas pessoas que recebem um chamado, mas tem outros que recebem algo maior. Ele é escolhido por Deus para um propósito. E às vezes o propósito, a pessoa escolhida, ou às vezes o propósito é árduo na vida dela. Porque vamos ver Deus levantando homens profetas como Elias para levar a mensagem de arrependimento. Homens como Jeremias para levar uma mensagem dura para aquele povo. E se tem uma coisa que as pessoas dele naquele tempo não gostavam de ouvir, é uma mensagem que, embora verdadeira, seja dura aos ouvidos dela. Aí você vai ver homens tendo que fugir para não ser morto, outros jogados dentro do poço, que nem Jeremias. E a gente fala: eu estou dentro do poço, mas dentro do poço só tem uma saída, e é para cima.
não tem como descer mais ou ir para o lado. É para cima. Queridos, eu quero ver aqui que nós conhecemos a passagem de Paulo. Nós sabemos que desde a morte de Estevão fala que ele consistiu, ele estava lá presente. E vê que aquilo agradara tanto a ele, que ele vai pedir cartas aos sumos sacerdotes para ir para Tarso. Se ele achasse alguém que servia a Deus na sinagoga para trazer preso, ou seja, homem, ou seja, mulher, não queria saber, vou trazer preso. Mas bem sabemos que fala aqui do homem são as intenções do coração. Mas a resposta branda, ela vem de Deus. Nós traçamos planos na nossa mente, traçamos projetos, mas se for da vontade de Deus, vai cumprir, mas se não for, não vai se cumprir. E Jeremias vai dizer que os pensamentos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Às vezes nós se frustramos quando as coisas que nós planejamos não dão certo. Mas às vezes aqueles projetos que nós temos não é o que Deus quer para mim e para a tua vida. Paulo, ele saiu com um pensamento convicto: eu vou chegar lá, eu vou pegar, eu vou prender, eu vou trazer. Isso era o pensamento dele, essa era a vontade dele. Mas entre Jerusalém e Damasco acontece um imprevisto. Ele tem um encontro, fala que aparece uma luz, que ele cai. A gente fala, ele cai do cavalo, a palavra fala que ele cai, não fala se foi do cavalo, se foi de um camelo, se foi de jumento. Mas quer dizer que todas as pessoas, às vezes, cada um teve um encontro particular com Cristo. E muitos teve um encontro com Cristo da maneira mais ou menos improvável. Às vezes algum foi num momento difícil de escassez no leito. Às vezes outro foi através do evangelismo, às vezes outro foi por acaso, às vezes dentro de um presídio, às vezes na rua. Teve um encontro com a palavra e consequentemente teve um encontro com Cristo. Ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a qual tu persegue. Aleluia. Quando tu persegue um desses pequenininhos, quando tu está perseguindo a minha igreja, é a mim que você está perseguindo. A palavra fala que ele vai para Damasco, para casa de um homem chamado Judas. Deus dá uma visão para ele a respeito de um homem chamado Ananias, que ia lá e ia colocar a mão sobre a cabeça dele. E aí Deus vai e fala em visão a Ananias. Se foi fala e em visão, Deus estava falando e estava mostrando para Ananias também. Pensei: Ananias, eu tenho uma incumbência para você. Eis-me aqui, Senhor. Pensei: tem uma tarefa para você. Fala. Você vai na rua chamar a direita, sim, Senhor. Vou orar pelo homem. Amém. Ele está orando. Ele é Saulo, Saulo de Tarso. Ele fala: Senhor, eu há muito ouvi falar desse homem, quantos males ele tem feito na tua igreja em Jerusalém. E aqui ele tem carta do sumo sacerdote para levar preso homens ou mulheres, aqueles que invocam o teu nome. É que nem fala que nós somos ferramentas, mas será que nós queremos verdadeiramente ser usados por Deus? Eu sempre falo isso quando a igreja cá na Porto Alegre. Eu lembro que o pastor convidou um pregador e ele falou: olha, Vaso, eu vejo você no estado de Rio de Janeiro ministrando. Ele falou: Rio de Janeiro, glória a Deus. Eu falei: tu sabe se não é numa favela daquela? Tu sabe se não é numa boca de dura daquela? E aí? Ele fala: Senhor, vem aqui, faz a tua vontade. Quando eu falo: minha vontade é essa aqui. É difícil. Mas Deus, ele tinha um projeto no segundo da vida de Paulo e nem ele mesmo sabia. Quantas pessoas que, ou nós, quando ainda não tivemos feito ou não fez uma aliança com Cristo, não tinha aceitado a Cristo como muito suficiente Salvador, mas a gente nem fazia ideia mesmo lá no mundão, fazendo o que não agradava a Deus, mas Deus já tinha um projeto, um plano, um propósito nas nossas vidas. Prova disso só eu e você aqui hoje. Talvez você nem mesmo você imaginava que você ia sair daquela condição, sair daquele lugar para estar na condição que está hoje, porque Deus, ele já tinha um plano e um propósito na tua vida. E o melhor de tudo é que ele ainda tem, queridos. E Deus fala que Ananias questionando, Deus fala: vá, porque este é para mim um vaso escolhido. E quando fala vaso, nós pensamos logo que no nosso dia a dia é recipiente, vasilhas. Mas
Quando Eliseu vai, aquela viúva, ela fala, vai em busca do profeta. Porque ele sabe, meu marido, teu servo, era temente a Deus. E agora a tua serva não tem nada, vem os credores querendo levar teu filho. Eu falo, tu tem o que em casa? Eu falo, eu tenho vasilhas, eu tenho um vaso. Tem um pouco de azeite lá. Eu falo, vai, pega vasilhas emprestadas, vaso. Não pouco, pega muito. Você, pra quê? Pra ser cheio. Fala que ela pega um azeite e começa a derramar dentro de um de outro. Enquanto ela derramando o azeite, não cessava. Enquanto tinha vasilhas, tinha azeite. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Só que hoje em dia, trazendo para nós a aplicação, hoje é diferente porque tem muitos vasos e pouco azeite. E lá tinha muito azeite e pouco vaso. Quando acabou os vasos, acabou o azeite. Hoje é uma enorme, uma grande quantidade de vasos, de vasilhas, pessoas. E todo vaso, para Deus, ele tem que ser cheio de alguma coisa. Cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da palavra. Aleluia. E a pergunta é, nós na condição de vaso, como estamos? Em qual nível estamos? Seco, vazio, pelo meio, pela metade, cheio, transbordando? Aleluia. Por que, querido? Nós temos o Espírito Santo. A questão é, nós somos cheios dele? É como esse copo de água. Tem água, mas não está cheio. Falta um pouco ainda. E a palavra fala, Deus falou a eles, é para mim um vaso escolhido. E vamos ver em Jeremias 18 que ela fala que Deus levanta Jeremias para pregar para uma nação. E assim como Ezequiel, Deus já falou, olha, eu vou te levantar para ministrar a palavra, para falar com esse povo. Mas vou te deixar avisado, não vão ouvir, não vou dar crédito. O coração está duro. Mas prega a minha palavra, que ouça, que deixe de ouvir, e mais eu serei contigo. Aleluia. E aí ele pregando para a nação, por quê? Porque o povo tinha se afastado de Deus, por muitas vezes tinha quebrado a aliança, quebrado o conselho. Deus chamava o povo vinha, mas depois o povo se afastava, quebrava a aliança, e a todo momento Deus estava caçando, buscando forma, levantando pessoas para exortar, não para condenar o povo, mas exortando para trazer o povo ao arrependimento. E aí fala que em Jeremias 18, fala, Jeremias, levanta-te. Primeiro passo, se levanta aí. Depois que levantar, agora desce. Tem momento que nós devemos se levantar na presença de Deus. Mas tem momento que nós devemos descer na presença dele também. Jeremias, levanta e agora desce na casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Deus podia falar com Jeremias aonde ele estivesse, mas havia um lugar específico para ele ouvir a palavra de Deus. Era na casa do oleiro. Levanta e desce na casa do oleiro. Jeremias obedece e vai lá. Fala que ele observa o oleiro está fazendo uma obra de vaso sobre as rodas. Ele observa que aquele vaso que ele está fazendo, ele quebra. Ele fala que aquele oleiro pega de novo o vaso e torna a fazer outro vaso conforme a vontade dele. Ele fala, porventura não posso eu fazer com a nação de Israel como esse oleiro fez com esse vaso? Porque a nação estava quebrada, estava em pedaços, estava os cacos. Eu entendo que há momentos que é Deus que quebra uma pessoa. Tem momentos que é Deus que nos moe, que é Deus que nos quebra, aleluia. E quando isso acontece, que ele dá para ele fazer um vaso conforme a vontade dele. Por quê? Porque a palavra fala que em uma casa não há só um tipo de vaso. Às vezes é a vaso de pau, a vaso de vidro, vaso de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Às vezes Deus ele quebra para fazer um vaso de honra na presença dele. Mas tem momento que é nós mesmos que nos quebramos. E há vários motivos que levam uma pessoa a ser quebrada. Orgulho, soberba e tantos outros fatores, queridos. A nação estava quebrada porque tinha muitas vezes se virado as costas para Deus, quebrada a aliança. E o interessante é que a nação muitas vezes questionava, murmurava. Esse palavra fala, pode o caco contender com o oleiro? Pode a criatura contender com o Criador? E às vezes nós fazemos isso, né? Questionamos às vezes. Ah, Deus, por quê? Ah, Deus, para quê? A cena é melhor. Às vezes nós estamos querendo ensinar a Deus a trabalhar na nossa vida. Às vezes estamos querendo dar palpite no agir de Deus.
Às vezes estamos que nem Sara. Então Deus falou: é Abraão, eu vou te dar um filho. Sara falando: toma aqui a minha serva, minha Egito, Salagar, querem que cumprisse logo a promessa. Ou seja, a nação de Israel estava sendo representada como um vaso quebrado. Mas interessante que, como aquele oleiro não rejeitou aquele vaso quebrado, assim é Deus na minha e na tua vida. Quantas vezes nós já nos quebramos na presença dEle? E quantas vezes Deus ele juntou os cacos, os pedaços? Aleluia! Quantas vezes nós temos motivo para sermos rejeitados e Deus não nos rejeitou? A misericórdia dele tem se renovado dia após dia na nossa vida. Aleluia! Deus não nos rejeita, embora é um dos mais rejeitados. Jesus ele não rejeitou porque ele cumpriu o propósito dele, embora ele foi rejeitado. E a nação estava sendo comparada àquele vaso. Aleluia! Estava quebrado. Mas Deus estava falando: assim como eu posso fazer e eu faço com essa nação. Eu não sei o estado que você se encontra. Até porque nós nos vemos aqui às vezes de momento, no dia de culto, de passagem, mas no secreto, no particular, por dentro. É só Deus que sabe, que conhece, queridos. Eu falo quantas vezes nós ou muitas pessoas estão aqui rindo, conversando, mas por dentro está só os cacos, só os pedaços. Aleluia! Mas Deus ele é fiel para continuar a aperfeiçoar a obra dele na minha e na tua vida. E vimos agora Paulo sendo representado também como um vaso. Esse é para mim um vaso escolhido. Eu lembro de Jonas. Jonas ficou revoltado com Deus, porque Deus teve misericórdia daquele povo de Nínive. Ele queria que Deus exterminasse, acabasse, porque era um povo que há muito tempo era inimigo deles. É por isso que ele fugiu. Ele falou: eu sabia que o Senhor tinha misericórdia e ia perdoar. A ira de Jonas é porque aquele povo que ele odiava, Deus amava. E às vezes um escolhido, queridos, ele tem uma trajetória. Deus ele chega na casa e fala: pastor, meu vai na casa de Jessé, porque lá eu já escolhi um dos filhos dele com propósito. Pensa aí. Às vezes quando nós é escolhido para uma vaga que tem, nós ficamos numa felicidade. Às vezes, como eu falei, você é escolhido para participar, às vezes de um futebol, não escolha o fulano. Agora aqui temos pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Eu já escolhi um dos filhos de Jessé para ser ungido como rei. E aí a nação estava cativa. Pense no meio de tantas pessoas: ó Moisés, eu escolhi você. Através de você eu vou libertar aquela nação. Está cativa e escravizada lá no Egito. E aí Deus ele vem escolhendo as pessoas. Só que ser escolhido é bom, mas há uma trajetória. Aleluia! A trajetória do escolhido de Moisés foi pelo deserto. Já a trajetória de Noé foi por muitas águas. Na trajetória de Elias tinha uma caverna. A trajetória de Davi teve que fugir para não ser morto. E às vezes o escolhido ele passa por vales, por tempestades, ele passa por desertos. Aleluia! E assim como em Jeremias 18 do vaso, porque a gente entende um pouquinho, quando o oleiro ele faz o barro, o vaso ele forma aquele molde bonito, mas se ele não levar para o forno, para aquele vaso ele ser endurecido, ter resistência, ele vai ficar mole, não vai servir para nada. E às vezes essas situações é para nos moldar, para nos forjar, para nos amadurecer, para nos ensinar e para gerar testemunho. Eu sempre falo que se não fossem os vales, as lutas, as decepções, muitas coisas que nós passamos na nossa vida, não seríamos quem somos hoje. Não teríamos a maturidade que nós temos hoje, não seríamos o cristão espiritual que nós somos hoje. Aleluia! Vimos a respeito de um homem, mas que Deus é escolhido. Escolheu Paulo.
Deus vai lá, coloca a mão, ora, Paulo, eu vim aqui, a mãe daquele Jesus te apareceu no caminho. Ele coloca a mão, cai dos olhos dele como se fossem umas escamas, a cegueira sai. O homem é batizado. E a gente pensa, Deus escolheu ele, olha, não escolheu, vai começar agora a mentira. No começo, ele foi desacreditado. Aí fala assim, não, Deus, ele escolheu, olha esse homem aí, eu não confio não, não era perseguidor. Era rejeitado pelos homens, mas era escolhido por Deus. E às vezes é assim que você e eu somos escolhidos, aleluia. Embora muitas pessoas não dão crédito, não dão credibilidade, às vezes aponta, às vezes duvida, aleluia. Mas quem te escolheu foi Deus. Eu sempre falo isso. Aí vem Jesus Cristo, tu vai falar isso aí, expulsa o demônio por demônio. Esse aí é só o filho de José, do carpinteiro. Esse aí tem pecado. Mas havia uma voz no Rio Jordão, fala que o céu se abriu, o Espírito desceu em forma da pomba, uma pomba, e falou, esse aí é meu filho amado, a qual eu me alegro. Aleluia. Tem um testemunho dos homens, mas dá um testemunho de Deus. O homem foi escolhido, mas por quê? E às vezes nós falamos, Deus ele capacita para usar, mas ele nos usa com a capacitação que nós já temos. O que leva a Deus a pegar um homem rude daquele, um homem que odiava os cristãos, um homem que queria prender ou até matar. Aí Deus vai e escolhe aquele homem. Mas é porque às vezes nós olhamos muito por defeito das pessoas. Às vezes nós olhamos apenas pelas falhas que ela cometeu. Mas é como Deus falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. Eu vejo o exterior, eu vejo que está por dentro. Eu sou dos pensamentos, conheço e esquadrinho o coração. Paulo falava mais de um idioma. Paulo era instruído na lei, ele conhecia a lei como se fosse um advogado. O homem sabia falar para pequenos e sabia falar para aquele que se dizia grande. Pessoas de alto escalão de conhecimento, mas também para aqueles que não tinham conhecimento nenhum. Pense nas qualidades, o requisito que aquele homem tinha. Coisas que muito do discípulo não tinha. Quem do discípulo era tão conhecedor, inteligente, assim como Paulo? Não era. Eu só agora vou levantar esse homem para usar ele com as qualidades que ele tem. Aleluia. Mas Deus, primeiro, antes de usar, ele liberta, ele transforma, ele renova. Aleluia. Ele transforma uma nova criatura. Ela falou, esse aí para mim é escolhido, ele vai levar o evangelho para o gentio. Eu vou mostrar para ele quanto ele vai padecer pelo meu nome e pelo evangelho. Aleluia. Vemos um homem que pega, aleluia, recebe o chamado, fala que ele é batizado e ele é cheio de Espírito. E fala que um pouco de agora ele já vai falar de Jesus Cristo. Ele vem condenando os crentes, o cristianismo, as pessoas que eram da linhagem, da ligação dele, esperavam que ele realmente cumprisse com o que ele veio fazer. Só que quando ele chega na sinagoga, agora ele está fazendo diferente, está pregando Cristo. Aleluia. E muitos não entendiam. Foi daí que agora ele se tornou perseguido. Quer ser perseguido? Vivamos o verdadeiro evangelho. Quer ser perseguido? Preguemos a verdadeira palavra. Aleluia. E aí você vai ver, você ser perseguido de verdade. Em todos os lugares, em todos os sentidos. Aleluia. Ser um vaso, queridos, aleluia, ungido e separado para Deus. A trajetória do escolhido não é fácil, aleluia, mas é necessário para ser cheio, para ser renovado. Eu não sei a condição de vaso que eu e você se encontram. Eu falo é mesmo, porque nem eu mesmo me conheço. Então Deus fala, eu coloquei esse povo no deserto para ele saber o que está no coração dele. Deus ele sabe, conhece todo mundo, mas às vezes aquele povo não sabia o que estava no coração dele. E eu falo, quer nos conhecer de verdade? É na hora do deserto, é na hora da prova, é na hora da raiva, é na hora da decepção, porque aí nós nos revelamos de verdade. Ele falou, pastor Everson é mansinho, mas ainda não experimentei alguém chegar e bater na minha cara.
Eu não experimentei alguém chegar e cuspir no meu rosto. Eu falo, eu não reajo, mas eu não sei a minha natureza nesse momento. E aí Deus permite certas situações para nós mesmos nos conhecermos. Mas para nós perceber o quanto somos carentes e necessitados dele. Da graça, da misericórdia, da mudança, da transformação, da renovação. Deus pega aquele homem e usa para fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu sei que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus ele levanta alguém para fazer um propósito, uma obra maior. Ser escolhido, aleluia, é uma incumbência tão grande quanto ser chamado. Eu não sei se talvez você se conforme em ser apenas um chamado, mas se Deus ele te levantar como escolhido, aleluia. A gente fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas quanto mais é dado, mais Deus ele te capacita para exercer essa função. Aleluia. Para nós encerrarmos, eu quero dizer que Deus ele não desistiu daquela nação. Ele não desistiu daquele vaso quebrado. E eu quero dizer que ele, infelizmente ou felizmente, a verdade é essa. Às vezes nós devemos ser sim quebrados. Porque precisamos ser refeitos na presença de Deus. Mas para fazer um vaso novo que possa ser cheio e aguentar resistir à unção. Aleluia. Deus atualmente está nos moldando e não é para nos matar, é para nos fortalecer, para aguentar o processo. Deus ele não falou que ia nos livrar das perseguições, mas falou que ia estar até a consumação do século. Deus ele não falou que ia levantar pessoas para nos aplaudir, mas ia nos dar força para passar em meio às vaias. Aleluia. E é isso. Jesus ele te ama, ele me ama. Deus ele é fiel. E às vezes nós devemos nos colocar na condição de vaso de honra. Devemos nos esvaziar de tudo aquilo que não agrega, de tudo aquilo que não traz benefício, de tudo aquilo que não honra a Deus. Esvaziar de nós mesmos para ser cheio dele. Porque às vezes nós, eu falo nós de modo geral, daqui para lá, de lá para cá, eu falo, Deus me enche. E às vezes nós não queremos esvaziar de nós mesmos. Deus faça a tua obra em mim, mas não queremos tirar as pedras de tropeço. Mas é isso, querido, que nós viemos dar lugar ao agir de Deus, viemos nos esvaziar para ele ser cheio. Não se conforme em ter só uma porção e ser só pela metade, mas viemos buscar ser cheio da graça, porque nós somos vasos, e vaso ele tem um propósito, ser cheio de Deus. Amém? Aceita essa oportunidade em nome de Jesus.